Olá, louvado seja Deus por mais este dia, por mais esta oportunidade que o Senhor está nos dando de podermos continuar avançando aqui no último livro do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 5, onde juntos vamos aqui mais um dia ler e entender a história de Moisés ali com o povo de Israel. Aqui no capítulo 5 nós temos Moisés apresentando os 10 mandamentos, né? Ele começa o seu segundo sermão aqui relembrando o povo dos acontecimentos passados, de tudo que eles viveram até ali, de ordenanças básicas de Deus. E ele fala também a importância, né? Relembra o povo a importância de seguir os mandamentos, de amar a Deus acima de qualquer coisa. Ele começa esse discurso, né, dando uma introdução sobre os 10 mandamentos, repetindo, né, os 10 mandamentos ali do versículo 6 até o 21. Ele explica o que ocorreu no Sinai, né, após o livramento do povo, ali do versículo 22 ao 33. Fala sobre o primeiro e grande mandamento da aliança, a exigência de perfeita consagração ao Senhor, né? Que está também ali entre os capítulos 5, os capítulos 5 ao 7. Aí ele fala, os primeiros 4 mandamentos diz respeito ao relacionamento com Deus, do homem, né? Do homem com Deus. Os 6 seguintes mandamentos se trata do relacionamento humano, né? Esses foram fundamentos da vida de Israel perante a Deus, não é? Ali ele está tratando o que foi feito, ele está passando para o povo o que foi feito na aliança sináitica, né? Ou, como outros dizem, aliança mosaica ou o pacto do Sinai. A aliança sinaica é a aliança do Sinai, é o acordo entre Deus e o povo de Israel que aconteceu entre Moisés e Deus lá no Monte Sinai. Essa aliança foi estabelecida após o Senhor salvar os israelitas da escravidão no Egito, né? Isso, então alguns falam aliança sináitica, outros falam pacto do Sinai e outras versões você vai ver aliança mosaica. Amém? Deuteronômio capítulo 5, versículo 1 diz: Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: Ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhes estou anunciando. Aprenda-os e tenha o cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez convosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. O Senhor falou com você face a face no meio do fogo, no monte. Naquela ocasião eu fiquei entre o Senhor e você para declarar-lhe a palavra do Senhor, porque você teve medo do fogo e não subiu ao monte. E ele disse. Então, aqui no versículo 1 e 2, começa, né, falando sobre Moisés falando que o povo deveria seguir cuidadosamente os mandamentos que o Senhor deixou quando fez a aliança com aquela geração lá no Monte Horebe. Os versículos 1 e 2 está falando sobre isso. Lá no versículo 3, Moisés já estava estabelecendo a diferença entre a aliança do Sinai e as promessas sobre a terra prometida, feita aos nossos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Eles não foram
os patriarcas que se puseram na presença de Deus no Sinai, mas sim os israelitas nos dias de Moisés. Foi o povo que saiu do Egito, né? Então não tem a ver uma coisa com a outra. Lá no versículo 5, já começa no Monte Horebe, né? Onde Moisés ele era o mediador, o intercessor entre Deus e o povo. Eu sou o Senhor, versículo 6. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então, aqui no versículo 6, nós vemos as palavras que seguem os 10 mandamentos, né, que se torna um decálogo. Decálogo é chamado de aliança, tá lá também no capítulo 4, versículo 13, e também fala no capítulo 9, versículo 9, quando se refere ao povo do pacto, né? É o povo de Israel nesse Monte Sinai. Aqui abrindo um parêntese, e decálogo é o nome dado aos 10 mandamentos, né? É um conjunto de leis, segundo a Bíblia, teriam sido originalmente escritos por Deus em tábuas de pedra e entregues ao profeta Moisés. O decálogo é a base da aliança entre Deus e Israel. Isso também a gente encontra nos livros de Êxodo e aqui em Deuteronômio. O decálogo, ele é composto por princípios éticos e de adoração, né? São o conjunto, né? Significa 10 palavras, trazendo a ideia das regras e orientações. Isso seria o decálogo. As 10 palavras do decálogo aqui de Moisés, da lei mosaica, não adorar outros deuses, honrar os pais, guardar o sabá, não cometer adultério, não roubar, não ser desonesto e não cobiçar. Amém? Glória a Deus. Aqui no versículo 7 ao versículo 9, nós vemos, né, que está instruindo o povo a não ter outros deuses, não fazer ídolos, embora já existisse crenças e adoração a outros ídolos naquele meio, né, no meio daquele povo. E aqui Deus ele está falando que só existe um Deus verdadeiro, um Deus infinito, que não pode ser reduzido, não pode ser colocado em comparação, em semelhança com outros deuses, né? Então, por isso que Deus ele proíbe a idolatria e ele ali prova a sua grandeza diante de qualquer outro Deus, demonstrando sua soberana autoridade, razão pela qual o povo, né, nós cristãos, devemos obedecer a sua palavra. Isso também nós encontramos no capítulo 4, já estudamos, inclusive, no versículo 32 e 35. Caminhando aqui no versículo 10, ele começa a falar sobre as gerações, né, que seriam até 1000 gerações. Então, a ira de Deus, ela se estende somente até a terceira e quarta geração. O seu amor estende-se até 1000 gerações. Isso nós vimos aqui vamos ver no capítulo 7, no versículo 9. E guardar os mandamentos de Deus não deve ser considerado
como um peso, irmãos, como um fardo pesado para carregar, mas com pureza e simplicidade, alegria de saber que você está sendo abençoado pelo amor de um Deus tão poderoso. Deuteronômio, versículo 11. Não tomarás em vão o nome do Senhor o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem os teus servos, nem as servas, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Aleluia. Aqui no versículo 11, o pensamento, no pensamento hebraico, o nome do Senhor em vão, ele significa Hashem, que está ligado à pessoa, ao caráter da pessoa de Deus, a posição que Deus ocupa. Então, está falando sobre isso. Ali no versículo 12 até o 15, nós já temos ali a maioria dos mandamentos, que faz um paralelo de palavra por palavra com os mandamentos mencionados lá em Êxodo 20, capítulo 20, versículo do 2 ao 17. Porém, aqui existe uma significativa das variações da forma do decálogo, que esta é uma das razões dada para a observação do sábado. Então, aqui o Senhor ele está falando, Moisés está falando mais claramente com o povo sobre os 10 mandamentos, repetindo, mas de uma forma mais clara com o povo. A palavra sábado aqui, ela tem raiz no termo hebraico, Shabat, que quer dizer cessar, desistir. Deuteronômio, ele se baseia este mandamento no livramento, da servidão do povo do Egito. Ao passo que lá em Êxodo cita somente como a obra da criação de Deus, como base. Não há razão, não tem como comparar. Aqui ele está sendo explicado, aplicado de uma forma como o descanso de um dia de descanso no princípio da semana, a mudança do sétimo para o primeiro dia, ou o dia do Senhor, pela igreja do Novo Testamento, que está lá em Apocalipse 1:10. Então, aqui ele está falando, explicando de uma forma mais clara o significado desse termo, o dia do descanso de Deus. Deuteronômio, versículo 16. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem sua propriedade, nem seu servo ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês em voz alta, no monte, no meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, e nada mais acrescentou. Então as escreveu em 2 tábuas de pedra e as deu a mim. Quando vocês ouviram
a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês com as suas autoridades. E vocês disseram: O Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo, falando de dentro do fogo, como nós ouvimos e sobreviveu? Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. Aqui no versículo 16, para que se prolongue os teus dias na terra, está sugerindo que era uma promessa de condições estáveis e de longa paz para aquele povo que habitava na terra prometida, habitaria na terra prometida em obediência, e que isso incluiria liberdade de uma morte prematura, ou de uma guerra, ou em alguma revolução. Já Paulo, ele indica que esse é o primeiro mandamento, né, a qual uma promessa é firmada. Jesus também teve muito o que dizer sobre honrar os pais, que a gente encontra lá em Mateus 15, versículo 4, ou Marcos 7, versículo 10, ou ainda lá em Efésios 6, versículos 2 e 3. Já no versículo 27, está falando não matarás. Aqui fica claro, né? Um mandamento que proíbe o homicídio. É um pecado, né? Não só a prática, mas também o desejo de matar alguém. Já lá no versículo 22, Moisés, ele fez o povo de Israel se lembrar do voto de obedecer à voz de Deus, que nós encontramos também lá em Êxodo 20, versículos 18 a 21. E dos versículos 22 até onde lemos no versículo 27, mostra o temor do povo em relação à presença de Deus, né? Eles preferiram que Moisés recebesse as revelações do que eles mesmos ouvir a voz do Senhor. Então fica nítido ali o temor que eles tiveram em relação à presença de Deus no meio deles. Versículo 28. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse: Ouve o que este povo lhe disse, e eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Você ficará aqui comigo e lhe anunciarei toda a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que você lhes ensinará e que eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Aleluia. Encerrando aqui com o versículo 33. Aqui do versículo 28 ao versículo 33, aleluia, fica muito claro para nós, né, o quanto Deus, ele é um Deus de relacionamento. Aqui está falando,
né? Que Deus ele concorda, né? Ele aceita a petição do povo de que se relacione com Moisés, ele fale apenas com Moisés. Então ele dá ordem, né, a Moisés para que todo o povo voltasse para suas tendas e que Moisés ficasse ali com ele. A intimidade de Moisés com Deus, né, ficar registrado aqui. O quanto Deus ele cuidou e cuida do seu povo. E ali ele vai passar a Moisés, né, todas as ordenanças, todos os mandamentos, tudo aquilo que o Senhor deseja para continuar tendo um relacionamento com a criação. Aleluia. E aqui nós encerramos o capítulo 5 de Deuteronômio. Amém?